Olá, bem-vindos a Sem Tema. Meu nome é Catarina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 13 de junho. Estou num sítio diferente aqui na sala. Aqui já estou na marquise. Mas está muito calor e já são 10 horas e eu queria gravar mais cedo, mas não me despachei antes disso. E estive a tirar as fotos para a miniatura do YouTube ali na marquise, até que estive a pôr um pano branco para tapar o sol, porque, visto que o meu apartamento é virado a sul, a norte, e esta é a única altura do ano em que tem sol, o que me deixa tipo super feliz, porque nunca bate sol aqui em casa. E é uma das coisas que faz com que eu não goste tanto deste apartamento. No entanto, esta altura é especial porque bate o sol. Mas neste momento está a bater o sol e não é muito fixe para gravar o podcast porque não quero estar a gravar de óculos de sol. Isto tudo para dizer, está muito calor, então estou num sítio diferente, estou aqui na minha sala, está aqui a minha prateleira com a desarrumação dos fios e os meus livros. E aí também a minha gallery wall, a minha parede de quadros que vou criando ao longo do tempo e está cada vez com mais quadros. Com esta introdução vou começar com recados porque eu estou-me sempre a esquecer e hoje eu disse, vou começar com os recados para não me esquecer que eu queria partilhar um festival que vai acontecer e que eu acho que tenho quase certeza que eu não falei disso no podcast porque eu acho que todos os episódios estou a pensar nisso e depois não falo. Que é o Festival Três Malhadas, que vai acontecer dia 19 e 20 de setembro deste ano e vai ser no Mercado Municipal de Oeiras. Vai ser um festival de tricô e pronto, eu imagino que vai acontecer muitas coisas. Eles têm Instagram e site. Uma das pessoas que está na organização conheci através do Discord e dos retiros de tricô e tenho a certeza que vai ser bem fixe. Estou bem entusiasmada, eu achava que não ia porque vou à Alemanha um concerto nessa semana, mas pronto, já estive a ver como é que eu iria conseguir ir e pronto, estou entusiasmada de um festival de tricô novo aqui de tricô. Eu diria que é, exatamente, diz aqui festival dedicado às artes têxteis contemporâneas, ou seja, não é só tricô, eu é que pus aqui este termo assim mais abrangente, mas eu acho que este tipo de iniciativas é muito fixe e se tiverem a oportunidade de ir, acho que devem visitar. Pronto, já fiz o meu recado que estava a esquecer para aí há 3 episódios atrás. E agora, hoje vou fazer uma coisa diferente, que não vou começar com tricô porque eu continuo com dores e estou a evitar tricotar e estou a evitar fazer muitas coisas, o que me... Eu acho que já no último podcast falei um bocado disto, mas isso estava-me a deixar super triste porque o tricô é a minha forma também de regular tipo ansiedade, ficar melhor mentalmente e pronto, eu não tinha aqui uma coisa que eu queria fazer. Há umas semanas atrás tive, sei lá, foi meia hora em que eu tive a escrever, estava debruçada a fazer medidas, etc. E fiquei logo cheia de dores. A fazer medidas e a escrever, a fazer um desenho do que eu queria fazer. E fiquei só cheia de dores e eu, fogo, nem escrever assim desta forma consigo, ou seja, não usar assim a mão. Entretanto, estou bastante melhor, mas há umas semanas atrás tipo, caiu uma ficha que é, vou parar de sentir pena de mim própria e vou arranjar forma de fazer coisas que eu quero fazer que não sejam tricô, crochê, etc, etc. Principalmente porque eu tinha pensado que este verão
seria uma boa oportunidade para continuar o meu cobertor Spirit of Flora, porque é uma coisa que é fixe fazer aqui na Marquise. E quando agora está quando está muito calor não dá para estar lá, mas quando está assim um tempo mais agradável é muito fixe estar lá. E é uma cena diferente e gosto de apanhar sol, tipo luz solar, vá. e, e é um projeto bastante portátil e já nos quadrados anteriores eu tinha feito muita coisa no verão. Pronto. Isto é para dizer que ok, então não dá, vamos parar de estar aqui tipo tristes com isto, vamos arranjar formas de o que é que eu posso fazer. Pronto. Para além daquilo que eu estou a fazer em termos de saúde, ou seja, eu agora, eu estou tipo super orgulhosa de mim mesma, que eu estou super certinha em termos de ir ao ginásio fazer musculação, porque acho que isso está relacionado com o facto de eu estar pior, acho que é, não sei, a falta de músculo, e então estou a ser muito certinha na musculação. Pronto, isto foi só 2 semanas, mas estou orgulhosa de mim mesma. Isto é uma cena muito, muito pessoal, mas pronto, isto para dizer que queria encontrar coisas que eu consiga fazer, mesmo que sejam adaptadas e etc. E então decidi voltar à costura. Porque a costura é uma coisa que, embora eu use as mãos, é uma coisa que não é um movimento muito repetitivo e não estou a fazer tanta força com as mãos. E voltei à costura, basicamente. Eu decidi fazer as coisas de uma forma muito relaxada. Houve um dia que eu tive a escolher tecidos e depois pôr a lavar. Depois, uns dias mais tarde, estive a passar a ferro os tecidos e depois no outro dia aí sim estive a costurar. Pronto, e então as coisas estão a ser tipo de forma muito relaxada que me está a ajudar. E eu também, quando começo a ficar com mais dores, paro. Mas uma coisa muito positiva disto é que a dor que eu tive depois de costurar são as minhas dores normais de costas, ou seja, tipo, tudo bem com essas dores normais. O que eu não quero é aumentar esta dor nova que estou a ter a apanhar-me no lado direito. Pronto. E aí, tanta cena de dores, etc. Pronto, peço desculpa, mas também era uma coisa que queria partilhar porque acho, primeiro, é uma coisa importante para mim, segundo, às vezes esta forma de ver as coisas de forma diferente é fixe e percebo que também é um privilégio estar aqui a falar de algumas dores que não me incapacitam assim tanto, só mais nos hobbies. Mas pronto. E então o que é que eu andei a costurar? Primeiro eu quero falar destas caixas. Tadá! O que é que são estas caixas? São caixas de pijama e que são, eu considero, as melhores caixas para, assim, projetos, não as melhores, não é? Deve haver melhores, mas são caixas muito práticas para projetos, porque são assim, tipo, são de pijama e eu vou guardando. E, primeiro, são bastante grandes, ou seja, não são como aquelas caixas de bolachas que eu adoro, mas têm 2 problemas. Um deles é que muitas delas são mais pequenas, o que é fixe, mas que não dá para projetos maiores. E segundo, são mais difíceis de fazer Tetris em termos de arrumação. Estas aqui, elas tipo e ficam tipo todas arrumadinhas. A minha sogra muitas vezes dá-me pijamas no Natal e então eu tenho guardado caixas. Uma delas, eu nem sei se por acaso já tinha mostrado, que há uns anos atrás eu estava a fazer um caderno de bordado, que pronto, entretanto está ali, mas eu não sei se mostrei, mas nesse caderno de bordado também
todo o projeto está nesta caixa. Está numa caixa assim, deste género. Pronto, isto é muito prático, gosto bastante. Até andei aqui a tentar perceber se eu ia... quero arranjar aqui uma forma de eu pôr estas caixas de projetos aleatórios de uma forma fácil de eu ir buscar, mas ao mesmo tempo que estejam mais arrumadas do que hoje em dia estão. A do bordado está num sítio, mas não cabe lá mais nada, então tenho de ver aqui o que é que eu vou fazer. Eu hoje queria que o podcast fosse mais curto, mas está um bocado complicado. Ando muito... Como é que se diz? Uma pessoa fala muito. Faladora. Pronto, e então o que é que eu comecei a fazer em termos de costura? Algo muito simples, estive a ir buscar todos os tecidos assim mais aleatórios que eu tenho. Eu tenho vários tecidos que são de camisas e assim do meu pai, porque o meu pai sempre estraga sempre no colarinho, mas o resto do tecido está bom. E então, pronto, já tenho estes tecidos há vários anos e o que é que eu estive a fazer? A minha ideia... vou mostrar aqui alguns. O que é que eu estive a fazer? Estive a cortar vários pedaços de tecido. Acabei de ver que isto está ao contrário, não interessa. Estive a cortar vários pedaços de tecido para fazer estilo patchwork. Para fazer tipo estilo patchwork, ou seja, está assim, tem aqui vários e decidi usar alguns tecidos que são... Eu queria usar este amarelo, que é um tecido que eu comprei novo. Eu sinto que não estou a explicar nada bem isto hoje. Portanto, eu estou a utilizar vários tecidos e este amarelo eu queria que fosse um padrão mais recorrente no objeto final. Porque o meu quarto tem uma cômoda amarela que eu pintei, uma cômoda de madeira que comprei em segunda mão e depois pintei em amarelo. Falando nisso, se calhar precisava de dar-lhes ali uns toques, mas como tem um toque amarelo eu queria assim, como tinha este tecido, fazer aqui os toques amarelos em cada um dos tecidos diferentes que eu tinha. Ou seja, por exemplo, esta é outra camisa. Todos os tecidos aleatórios que eu tinha, eu juntei-os com um pedaço de amarelo. Está aqui. Outra camisa. Pronto, isto são boas camisas. Depois uma pessoa fica... Eu não costuro assim tanto. E depois estou a usar estas camisas tipo há anos. Há mesmo muito tecido. E pronto, e depois pequenos pedaços que eu tinha aí de restos, etc. Eu vou guardando tudo e pronto, fiz assim, que já não são camisas, mas de coisas que eu tinha para aí. E então tive... Estes são as duas camisas, pronto. Estive a juntar todos assim aleatoriamente. E foi isto que eu fiz em relação a este projeto. Uma coisa muitas vezes acontece é que na costura os projetos até se calhar andam mais rápido, mas decidi que queria partilhar isto mesmo estando muito longe de ser terminado. E este, por exemplo, fiz assim 2 faixas, porque eu começo a ter mesmo alguns... Este já usei 1000 vezes em não sei quantas coisas. Pronto, e qual é que é o objetivo disto? O objetivo disto é depois juntar estes... Primeiro, o que é que eu tenho de fazer? Primeiro preciso de passar as costuras, que só fiz isso num deles, que não encontro agora. Só fiz isso num deles porque queria mostrar ao meu irmão, porque estava a falar com ele ao telefone e depois ele não sabia o que é que isto era, de costurar, costurar nada, passar as costuras para ficarem assim direitinhas, e queria-lhe exemplificar. E então, o meu próximo passo é fazer
passar estas costuras. Depois disso, eu pouco a pouco quero juntar estes quadrados que eu estou a fazer, estes retângulos, quadrados, etc. Quero fazer todos juntos e depois quero alcolchoar. O objetivo final deste projeto é pegar num projeto que eu já tenho pensado há vários anos, que é fazer um organizador de cama, que no fundo seria a minha mesinha de cabeceira. Neste momento a minha mesinha de cabeceira é tipo a cômoda que eu tenho ao meu lado, mas eu não gosto muito de ver coisas em cima daquilo. Só que muitas vezes estou a ler vários livros ao mesmo tempo, ou então tenho também o meu reader, e eu queria um sítio onde eu pudesse pôr sem aquilo estar em cima da cômoda. E então decidi que era a altura de fazer isto, fazer assim com materiais que eu já tenho e voltar assim à costura de uma forma mais relaxada e pronto. Ou seja, isto ainda tem aqui muita coisa, mas a minha ideia é alcolchoar e depois fazer uma zona com 2 zonas, se calhar. Sim, vai ser um retângulo principal que vai estar dividido se calhar em 3. Eu fiz um desenho, mas já não tenho aqui. E depois fazer outro bolso com mais ranhuras, mais divisões, exatamente, mais divisões. Eu acho que vai funcionar bastante bem e eu estive a fazer as medidas pensando em pôr livros lá dentro, pronto. Porque os livros é aquela coisa que fica ali sempre muito em cima e chateia-me, pronto. E depois ponho lá também o telemóvel e ponho o meu leitor de e-books e acho que fica mais fofinho, pronto. Na verdade, isto é ficha para ter um projeto. Mas eu também não adoro a confusão que depois às vezes tem ali na cômoda. Porque realisticamente eu podia tipo, arrumar aquilo de uma maneira todos os dias, mas não me vejo a fazer isso, para ser sincera. Pronto. Ok, isto está. É deste projeto que está assim muito em curso neste momento, não é? E depois, outro projeto, e este de costura que eu terminei, é como é que isto se chama? É um brinquedo, ok? De criança, de bebê, vá, para estímulo, ou seja, eu vou começar a fazer barulho. Pronto, este é um objeto para estímulo deles. Eles curtem muito estas diferentes texturas de diferentes tipos de tecido. Isto são etiquetas que eu tinha aí. Eu tenho uma coisa que eu acho que nunca mostrei. Eu estou muito perdida hoje. Vou mostrar o objeto todo e depois falo. Este era de restos de umas cuecas que eu fiz. Isto está tipo assim. E depois este é mais duro, é preciso fazer mais força. Depois aqui são etiquetas, este é feltro, que eu achei que devia ser uma textura interessante. E depois aqui são cordas aleatórias e depois assim estas. A maior parte delas são coisas que eu vou guardando e depois ponho ali num frasco para ver. Depois, este tecido também, tudo o que eu usei já tinha em casa. Este é um tecido azul que eu comprei em segunda mão há uns anos atrás no Flea Market de Porto e ainda não tinha usado. Porque aquilo era mesmo um retalho pouco maior que isto. E eu queria fazer alguma coisa engraçada com isto e eu acho que este é o projeto perfeito. E depois usei a minha
a minha etiqueta, que não está a focar, mas diz feito pela tia Cati. E depois deste lado foi também um tecido que eu já tinha comprado, também não era assim muito maior, que eu achei que era muito fofinho para utilizar, e depois tem cores assim mais vivas e eu acho que é muito interessante para o bebê. Pronto, e sim, estou contente com este resultado. Esta é uma prenda para o filho da Ju, eu acho que não tinha dito, mas ela foi mãe. E eu ainda não lhe tinha feito nada porque eu queria fazer coisas de costura, porque ela já fez muitas coisas de tricô e eu queria fazer alguma coisa especial. E então decidi fazer isto que ela tinha-me enviado há uns meses atrás. E eu queria muito fazer isto. Então, em termos do projeto em si, é um projeto super rápido de fazer. Eu praticamente terminei tudo num dia. Não terminei num dia porque decidi parar, porque estava já com dores e eu enganei-me, porque eu vi isto há uns meses, não é? E depois eu lembro-me, eu vou fazer. Depois fiz as coisas ao contrário, porque estava muito pé para a frente, pé no acelerador, sem pensar muito, e não correu bem, tive de desmanchar algumas coisas, mas correu tudo. As coisas foram sendo feitas. Portanto, isto no fundo é um quadrado em que este barulho aqui, o que é que eu fiz? Eu comprei, porque eu não tinha nada assim que fizesse este tipo de barulho. Eles recomendam cenas de cereais ou assim. Eu comprei umas... Isto foi tipo desculpa. Para eu experimentar umas chips de humos paprika do Aldi, que são fixe. Eu comprei... pronto, são um bocado caras, mas eu comprei e estive a experimentá-las. E depois lavei e pus aqui. Ou seja, isto põe-se aqui no meio e isto é o que faz este barulho. Pronto. Em termos destas fitas em si, isto eram tudo coisas que eu tinha em casa, este era um que eu já tinha comprado novo há uns tempos, e o resto são restos de outros projetos. Em relação às etiquetas, queria aproveitar para dizer o que é que eu utilizei. Fui buscar uma coisa que é... eu tenho uma almofada no meu sofá, que é bastante pesada, porque é uma almofada de restos e eu acho que nunca cheguei a mostrar, porque depois esqueci-me. Eu fiz esta almofada, que não é nada especial, é só branco e com um fecho, nem é invisível. Eu tinha a ideia que eu tinha feito um fecho invisível, mas isto não está nada invisível. Está assim, fiz um fecho, não é nada especial, foi também tecido há uns anos que eu tinha. Foi na altura que eu estava a costurar mais. E o que é que eu ponho aqui? Todo o meu resto, vou tentar pôr aqui sim, todo o meu resto de costura. Assim, coisas pequenas. Depois, quando vem alguma coisa nova aqui em casa, eu até não sou muito sensível com as etiquetas, pronto, só se acontecer alguma coisa, mas o Daniel costuma gostar de tirar todas as etiquetas. E então depois elas vêm para aqui. Então estas coisas todas, fios, etc, vem tudo para aqui. Uma das coisas que eu adorava era ter uma casa um bocadinho maior para eu fazer puffs disto. Isto é bastante pesado, não vai dar para ver porque isto não passa na câmera, mas é bastante pesado. E eu adoro isto, porque é literalmente algo mais útil que está aqui no sofá e que eu a qualquer momento abro, tiro coisas aleatórias ou volto a pôr restinhos de tecido ou de fios, etc. Fica tudo aqui. E muitas vezes encontro para o projeto anterior que eu estava a falar, eu até aqui consegui encontrar alguns pedacinhos
Por exemplo, este, se eu quisesse, poderia utilizar muito. Poderia utilizar... se eu quisesse muito, poderia utilizar. Pronto, eu às vezes encontro aqui algumas coisas engraçadas para utilizar. Claro que alguns são demasiados pequenos, mas a longo prazo até acho que era divertido utilizar aqui alguns restinhos. Estava aqui a encontrar um. E pronto, acho que é uma cena muito fixe de fazer e pode ser uma ideia caso queiram também ter um sítio para pôr estes restos. Está bastante preenchida e é pesadinha, mas pronto. E então foi daí que veio as etiquetas, basicamente. As etiquetas eram uma forma também, tem uma textura diferente, então também deve ser mais atrativa para o bebê, espero eu. Vou dar hoje, por isso vamos ver. Mas acho super fofo e é um projeto super simples de fazer. Se tiverem assim uma prenda que queiram dar para um bebê, acho que é bastante interessante. E pronto, vamos ver. Vamos ver se ele gosta. Vamos ver. Eu acho que ele pode ficar intrigado com isto, porque tem aqui muitas texturas e deste lado as cores são mais vivas. Pronto, vamos ver. E pronto, e este é um projeto terminado de costura. Depois, queria falar aqui de um workshop de risografia que fiz. Já foi há uns tempos atrás, mas sempre que venho aqui gravar tenho muitas coisas para mostrar e então decidi deixar para hoje. O workshop é um workshop de risografia que eu fiz num sítio chamado Not So Fast Press, porque Not So Fast porque não é tão rápido, porque porque a risografia, as máquinas de riso são temperamentais, então por isso é que ela brinca que não é assim tão rápido. O workshop foi bastante divertido, recomendo. Também posso dizer o preço, que foram 50€, e foi assim uma manhã bem passada. O meu resultado final, não adoro, mas eu acho que existem possibilidades de fazer isto mais interessante. Uma coisa que eu achei fixe, primeiro, eu acho que ela tipo, tem isto bem estruturado, porque ela explica as coisas, mas não... mas depois também deu muito tempo para fazermos as nossas banhos ou os nossos... o que é que nós queríamos fazer, no fundo, e eu achei isso fixe, porque, pronto, é mais divertido. Pronto, e a risografia, aquilo como é que funciona, aquilo é uma máquina que tem um tambor contínuo, e aquilo é bué mais eficiente com o tipo de impressões. Só que aquilo foi feito, e ela estava a explicar, que foi feito para impressão de formulários no Japão. Aquilo não foi feito para arte, mas as pessoas lembraram-se, vamos pôr isto para arte. E eu acho que faz trabalhos muito fixes. Eu até tenho aqui uma, deixa eu ver se eu consigo. Onde é que ela está? Esta aqui é uma risografia, esta roxa aqui é uma risografia. Pronto, e então era uma coisa que eu gostava de experimentar há imenso tempo e estou contente. Este é a minha print. Isto basicamente é uma impressão, ou seja, o preto. Isto é feito em duas camadas, primeiro uma cor e depois a outra, neste caso primeiro o rosa e depois o azul. Eu decidi brincar um bocadinho, estava um bocadinho indecisa, e eu acho que é engraçado nestes workshops que temos ali um tempo estipulado para terminar as coisas e pronto, então decidi fazer assim uma coisa mais simples. E depois, o que é que eu pensei? Vou fazer uma menina, mas eu não... Pronto, uma pessoa não tem aqui o cérebro ativado para a risografia. E então eu pensei, vou pô-la rosa.
E eu achei bué fixe isso. Só que lembrei-me que ela se calhar devia ter roupas. Ela parece estar nua. Mas eu queria assim uma coisa tipo ela a ler e depois aqui no meio o rosa aqui. E depois há aqui uma mistura, dá para ver. É muito suave. Pronto. Então, não adoro o resultado final, mas gostei da experiência e até estou a pensar se calhar pintar alguma coisa por cima e fazer isto o meu resultado final. Uma coisa também muito fixe, e eu acho que se calhar teria sido muito interessante ter focado só em formas geométricas com risografia, ficam super bem, e eu acho que não fui a única que se calhar tipo, fui muito ambiciosa para uma pessoa que não conhece assim tanto o processo de imprimir em máquinas riso, mas pronto. O que é que eu queria adicionar? Queria também mostrar. É bastante divertido e eu acho que poderia ser muito fixe fazer assim uma experiência e que se calhar pode ser um projeto futuro, fazer uma experiência com fazer as coisas em casa e depois pedir para ela imprimir. Ela disse que, já não me recordo, mas não achei que fosse a impressão. Ela tinha um mínimo de impressão e eu não achei que fosse descabido. Pronto, isto é a primeira. Foi a rosa. Eu vou se calhar pôr lado a lado. E depois aqui imprimo a rosa, não é? E depois por cima imprime isto. Este foi uma das o que é que eu quero dizer? Isto foi uma das experiências. Pronto. Então isto faz assim em duas camadas, depois claro que depois pode haver várias camadas, etc. Depois pode-se fazer cores diferentes sobrepondo duas cores. Por exemplo, se eu quisesse fazer roxo aqui nesta parte, bastava eu pôr aqui o azul e depois fazia o roxo. Pronto, e fora as experiências, mesmo o resultado final impresso, eu acho que era isto que eu estava a mostrar, já não sei. Pronto, ficou assim. Uma coisa que eu gostei também bastante no workshop é que ela deu-me 10 cópias destas. Claro que se tivesse ficado mais bonito, ou melhor, se eu tivesse gostado mais do resultado, teria dado a toda a gente que conheço, mas falta aqui alguma coisa. Eu não gosto que ela esteja nua, basicamente. É que depois ela está nua e depois tem aqui isto que supostamente era onde começava a camisola dela, só que eu, como não pensei nisto, podia ter posto aqui uma camisola, já ficava fixe. Por isso é que eu estou a pensar que pode ser fixe fazer aqui mais alguma coisa e eu acho que depois fica mais perfeito. Mas estou bastante contente de ter-me posto nisto e acho que é uma experiência super engraçada. E foi um workshop bastante relaxado e ao mesmo tempo fez-me tirar aqui algumas dúvidas que eu tinha sobre o processo. E é isso. Estou contente. Agora que já passou algum tempo, eu estava bem contente. Depois vejo aquilo a ser impresso e fico. Isto não sei como eu queria. Mas agora que já passaram, se calhar 2 meses que eu fiz isto, ou 1 mês, eu estou bastante contente do resultado final. Acho que está engraçado e está assim uma menina a ler. Era o meu objetivo. E realisticamente está muito calor, por isso ela está definitivamente nua, porque está tanto calor que ela não consegue estar a ler vestida. Faz todo sentido, eu acho. E pronto, eu acho que em termos de experiências criativas é isto. O podcast já está
a ficar comprido, não é? E queria falar um bocadinho sobre livros, porque não tenho falado muito ultimamente. E eu não me lembro se falei deste livro, acho que não. Então vamos começar com um que é o My Vampire Plus One, de Jenna Levine. Isto é o segundo livro de uma série em que são livros separados, mas que estão conectados de alguma maneira. Eu gostei. Ela é uma contabilista e ele é um vampiro que vive na sociedade moderna 2 e pronto, claro que embora ele se tenha adaptado à sociedade moderna, ele ainda tem muitas dificuldades em entender a sociedade de hoje em dia. Pronto, e depois de certa forma eles começam a interagir um com o outro e vão se apaixonando, e depois todas as peripécias que é ser um vampiro e conviver com um humano e vice-versa. Pronto. E é divertido. Já no outro eu tinha-me rido bastante com isto, porque acaba por ser bastante ridículo as coisas que acontecem. Mas gostei muito mais deste do que do outro. Acho que a relação deles está muito bem, está muito melhor conseguida. Depois li A Coragem de Não Agradar, de Ichiro Kishimi. Este livro é um livro que está escrito de uma forma muito simples, mas não é um livro que dá para ler de forma rápida, porque eu acho que tive meses a ler isto, porque faz pensar muito e depois, embora as palavras sejam simples, os conceitos nem sempre são. Fala muito da filosofia de Adler, que eu não conhecia, que é um filósofo austríaco, em que ele fala muito em o presente é que interessa, todos os problemas que existem são problemas de relações interpessoais e como por vezes a forma como nós interagimos com os outros, nomeadamente o título, Coragem de Não Agradar, são coisas que nós fazemos para agradar versus aquilo que nós queremos. E eu acho que isto tem aqui algumas coisas interessantes para pensar. Algumas coisas foi mais difícil de encaixar, mas eu sinto que é um livro que eu poderia reler daqui a uns tempos, porque são muitos conceitos, muitas coisas, e embora que seja escrito de forma simples, acho que tem demasiadas reflexões para, tipo, uma pessoa lê isto e consegue encaixar tudo. E outra coisa que é interessante neste livro é que está em formato de diálogo. É uma pessoa que é o filósofo, que segue esta filosofia, e outra que é a pessoa cética, que no fundo somos nós, que estamos a ler. Olha, sim, mas porquê que... Claro que eu vou me preocupar o que é que o meu pai pensa de mim, por exemplo. E o filósofo depois responde: eu tinha uma relação má com o meu pai, mas atribuí isso tudo, a culpa a ele e não a mim. Pronto. Isto é um pequeno exemplo de alguma coisa que acontece lá e acho que em geral tem pontos muito fixes e acho que é um livro que precisa de muita ruminação. Acho que é a palavra certa. Depois li Bound, de Ali Hazelwood. Este livro ouvi em audiobook, porque saiu primeiro em audiobook. Eu nem sei se já saiu sem ser em audiobook. Que é uma... Como é que eles chamam em português? Vou procurar. Não estou a lembrar-me do nome também em inglês, mas basicamente é uma espécie de vampiro. Pronto. E
ela trabalha com ele para fazer uma cópia do manuscrito, uma falsificação do manuscrito e no fundo é isso. Eles depois começam a conhecer-se e depois a apaixonar-se. Gostei bastante do livro, não foi um dos meus favoritos dela, mas acho que está interessante. E depois também, como falava muito sobre a falsificação e a forma de como é que ela estava a falsificar, achei fixe nesse sentido. Depois li Maybe in Another Life, da Taylor Jenkins Reid. Este também ouvi, audiobook, e eu entrei com os olhos fechados para este livro e gostei muito. Isto foi foi dos livros mais antigos desta escritora. Ela, entretanto, já está, pelo menos na minha cabeça, está mais no meu radar e que antes não estava. E fala tipo duas realidades. O que é que acontece quando fazemos uma decisão e o que é que acontece quando fazemos outra. E então aquilo está sempre a saltitar entre as várias realidades e é assim super diferente e faz-nos pensar como uma única decisão tem repercussões para o resto da nossa vida. No fundo eu diria que este é um bocado parecido com aquilo que o filme O Efeito Borboleta quer mostrar. Eu quando era mais nova adorava esse filme, por acaso já há muitos anos não o vejo, mas eu adorava esse filme porque ele voltava sempre atrás e depois estava sempre a mudar a realidade toda dele. Pronto. E no fundo aqui não existe isso, só acontece uma decisão que faz mudar todo o livro, a vida dela no fundo. Depois, Project Hail Mary, eu li o Project Hail Mary de Andy Weir. É um livro que já estava na minha lista há muito tempo, mas depois o que é que aconteceu? Saiu o filme e eu não posso ver o filme enquanto não ouvir o audiobook, porque eu já tinha lido que o audiolivro disto estava mesmo muito bom e eu decidi, pronto, então vai ter de ser. Então aquilo, eu ouvi aquilo bué rápido e aquilo são para aí 16 ou 17 horas. Não sei muito bem quantas horas é que são já, mas eu fiquei tipo, preciso de ouvir isto. E realmente eu diverti-me imenso com o audiolivro e depois eu acho que terminei o audiolivro mesmo antes foi no mesmo dia que eu fui ver o filme. Por isso, pronto, estava ali muito focada ali. Sempre, qualquer tempo livre, estava a ouvir o Project Hail Mary. O que é que fala? Fala de... existe como é que eu chamo isto? Um ser vivo que está a tapar o sol. Pronto, vamos chamar assim. Está a tapar o sol e obviamente que isso tem consequências graves para a Terra, porque pronto, nós sem o sol morreríamos. Então, depois deles chegarem a esta conclusão, eles decidem fazer uma nave. É uma nave que se chama. Vamos chamar-lhe uma nave. Decidem fazer uma nave para ir a Tau Ceti, que é uma estrela, porque é a única estrela que não está contaminada por estes seres vivos, para tentar entender o que é que ela é diferente, para tentar reproduzir na Terra, não no Sol. Pronto, e isto fala sobre a jornada desta pessoa que vai até lá e que conhece
também um ser vivo, mas um alien, em que tem exatamente o mesmo problema, que está noutro planeta, mas tem exatamente o mesmo problema, que o sol deles também está a ser contaminado por estes seres vivos. Pronto. E é super divertido. E a atração com outros aliens, agora não me estou a lembrar, pronto. Com outras espécies, exatamente, outras espécies, acho que está muito bem conseguida e pronto, no filme não dá para ver isso assim dessa forma, dá para ver que existem cálculos, mas no livro há imensos cálculos a acontecer e vê-se que foi bastante estudado como é que iria tudo funcionar. Ou seja, claro que existe montes de ficção, mas existe aqui um fio condutor de as coisas que hoje em dia nós sabemos que são realidade e ele usa-as para potenciar a história, ou seja, para alimentar a história, para não parecer, ok, lembrei-me e pus aqui um planeta que faz isto. Não. Existem sempre justificações para o que é que acontece no filme. No filme, no livro. E eu achei isso bastante interessante porque estava montes de cálculos e coisas a acontecer. Achei isso muito fixe. E pronto, e recomendo o filme. Acho que pronto, é uma adaptação muito bem conseguida e acho que mesmo quem não ler o livro que vai gostar bastante do filme. Pronto, e depois, acho que vou deixar só isto por último, li Deal with the Bossy Devil, de Kira Parsi, que era um livro que eu vi de gratuito há uns tempos atrás e depois adicionei na minha biblioteca, mas eu via muita gente a falar disso, mas não estava assim com grandes expectativas e achei que estava muito bem conseguido em termos emocionais, que senti mesmo a dor destas personagens e eu gostei bastante disso. Este é um livro romântico em que ela começa... ela basicamente humilha o homem porque se engana em relação a quem é que ele é e por acaso esse homem é o patrão da irmã. Pronto, e ele depois despede a irmã por causa de uma ação que ela fez e ela depois vai pedir com todas as forças, por favor, não despeças a minha irmã. Pronto, e eles depois arranjam um entendimento de se tu fizeres XYZ, eu vou voltar a contratar a tua irmã. Pronto. Depois, nestas aventuras todas, eles depois começam a apaixonar-se um pelo outro. Pronto, vamos simplificar. E eu gostei bastante de como estava tudo a funcionar e como havia montes de coisas que faziam lógica, porque não pareceu que foi ali, ok, vou adicionar isto só para criar problemas. Não, os problemas pareceram que eram problemas que as personagens teriam e pronto. Eu gostei bastante da narrativa, diverti-me bastante porque eles também, como eles estão ali a picar-se sempre um ao outro porque no fundo odeiam-se, porque ela odeia-o porque ele tirou o emprego à irmã, e além de por cima a irmã está grávida, ou seja, é mais alguma coisa que pesa ali, e depois ele odeia porque a fez passar por aquilo em público que fez perder-lhe um negócio muito grande que ele já estava a trabalhar há vários meses ou anos, já não me lembro, pronto, há meses. Pronto, e é isto, livros, já estou aqui a falar há muito tempo. Muito obrigada por estarem desse lado e vemos no próximo episódio. Tchau!